Em 15 de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria da República do município de Campinas, São Paulo, presentes os procuradores da República Fausto Coso, Matsumoto Kosaka e Elaine Ribeiro de Menezes, compareceu o senhor Roberto Cumplido, inscrito no CPF sob o número 667-538-997-15, devidamente acompanhado por seus advogados Rogério Fernando Tafarello, OAB-SP 242-506, e Débora Regina Gasques, OAB-SP 253-908, e a fim de prestar depoimento em razão da declaração de acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. Neste momento, todos os presentes são cientificados da proibição do uso de quaisquer instrumentos de gravação ou registro de áudio ou vídeo próprios e declaram não estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento sob as penas legais. Observadas todas as cautelas de sigilo determinadas e atendendo aos ditames da Lei 12.850 de 2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4º a 7º, pergunto ao senhor Roberto Cumplido: os advogados ora presentes são seus defensores legalmente nomeados para lhe assistir no presente ato? Sim. O senhor renuncia ao direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade? Sim. O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com as investigações e processos criminais nos termos firmados com o Ministério Público Federal? Sim. O senhor, junto de seus defensores, autoriza expressamente e está ciente do registro audiovisual do presente ato de colaboração? Sim. O senhor está ciente de que os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos resultados previstos no artigo 4º da Lei 12.850 de 2013? Sim. O senhor, no tocante ao anexo 2, relativo ao pagamento de propina e acordo de mercado nas obras da rodovia SP 255 Araraquara, São Paulo, pretende responder às questões formuladas? Sim. Vamos às questões. Senhor Roberto, senhor, em 2005, qual era a função que o senhor exercia na construtora? Diretor de contrato. Diretor de contrato. Como diretor de contrato, o senhor tinha uma gestão de diversos contratos ou apenas um contrato por período? Nessa data específica, a gente podia ter mais de um contrato, que eu digo nessa data específica, nessa gestão específica. De 2005? Na época da gestão do Benedito Júnior, que era o diretor subintendente, dentro da mesma secretaria, no caso, né, como se tratava de obras dentro do mesmo cliente entende por Secretaria de Transporte, e dentro da Secretaria de Transporte você tinha a DERSA, o DR e outras autarquias, né? No caso, o DR é uma autarquia, essa obra da Araraquara é no DR, é uma autarquia. Então eu podia tomar conta de mais de um contrato, porque se tratava do mesmo cliente, né? No caso, Secretaria de Transporte do Estado de São Paulo. Ah, entendi. Então, naquele período, talvez o senhor tivesse com mais de um contrato. O senhor se recorda se tinha mais de um contrato em 2005? Então, a gente estava já começando a estudar o Rodoanel e estávamos sem contrato nenhum em estradas. E o DR, que é uma autarquia, nunca foi um foco nosso de prioridade. Entendi. Se você olhar a diferença de contrato entre o valor de Araraquara e o valor do Rodoanel, você vê que é muito difícil para uma empresa grande como a Odebrecht fazer obras pequenas. O custo fixo dela é muito grande, né? Então, neste caso específico, a gente só participou de Araraquara porque a gente estava sem absolutamente nada no setor rodoviário nesse período em São Paulo. E estava na espera do Rodoanel, que demorou aí mais um ano para sair. Entendi. Então, em 2005, qual que era a obra então, que o senhor... Não tinha obra, estava estudando o Rodoanel e Araraquara foi uma licitação ocorrida em 2005. Então, o senhor participou do processo de licitação? Participei do processo licitatório do Rodoanel, da Araraquara. De Araraquara, certo. Na época, quem que era o líder do senhor? Benedito Júnior. Benedito Júnior, certo. O senhor se recorda quando houve a licitação, já estava aberta a licitação, antes de apresentar a proposta, vocês tiveram alguma reunião, algum tipo de encontro com outras empresas que eram possíveis proponentes? Sim, quando eu voltei, quando eu
estava aqui trabalhando em São Paulo nessa época, em 2005, eu, alinhado com o Benedito Júnior, eu participava de reuniões onde se trabalhava basicamente essas obras do DR, né, que é o sindicato, o Sinicesp. Então, só fazer um parênteses, então, o senhor falou que foram procurar esse tipo de obra porque não estavam esperando o Rodoanel, estava com uma agenda vazia de trabalho. Agenda vazia de trabalho. E aí, esse tipo de reunião era entre as empresas? Era entre as empresas, era. A gente usava o Sinicesp ali na Alameda Santos, mas era só entre as empresas, não tinha nada a ver com as pessoas do sindicato em si. Entendi. Era só aproveitando o espaço, porque era um grupo grande de empresas. Assim, existem empresas de vários tamanhos nessa área rodoviária, né? E espalhadas porque não é só empresas de São Paulo, empresas espalhadas pelo Brasil todo. Então, a gente tinha um grupo aí, mais ou menos, em torno de 20 a 30 empresas, que só se interessavam por obras acima de um determinado valor, porque um valor muito pequeno, ela não atendia, a gente não conseguia ter custo para executar uma obra dessa. Então juntou-se essas empresas no Sinicesp e a ideia, se alinhado com o meu líder, a ideia o que era? Era fazer uma espécie de um sorteio, uma espécie não, foi feito um sorteio, tipo aquele sorteio... Porque nessa época, o governo de São Paulo estava começando a soltar obras no DR acima de 20, 30, 40 milhões. Quer dizer, já eram números que começavam a dar pelo menos para você, nem que fosse pagar seu custo fixo, ou para você poder estar dentro da secretaria, né? Então, essa era a ideia. Então, a gente participou de um sorteio. No caso eu, né, o Benedito não participou, mas ele tinha conhecimento, quem participava das reuniões do Sinicesp era eu. Nesse sorteio que o senhor está dizendo foi na Sinicesp? Foi no Sinicesp, uma espécie de... como se fosse aquele sorteio do bingo, e saía um número, né, de 1 a 30, 20, porque o número variou de 20 a 30 empresas, eu não me recordo direito assim, o nome de todas, que tem muito tempo isso. Mas, então, a gente tinha um número, e esse número seria a ordem que você tentaria fazer o acordo de mercado para esta obra. Eu não escolhia a obra, quer dizer, não era assim, não existia uma escolha da obra, existia assim, olha, o DR anunciou que vai fazer 3 obras na região noroeste de São Paulo. Quem estava com o número 1 era o primeiro, quem estava com o número 2 era o segundo, e quem estava com o número 3 era o terceiro. Então, mas essa ordem de prioridade era para você dizer se queria ou não a obra? Ou não, ela poderia até passar. Ela poderia passar para o segundo. Se ela, de repente, a obra que saiu não fosse uma obra do interesse dela por algum motivo, ela não tinha documento de habilitação para se habilitar numa obra dessa, ela poderia passar para o segundo e ela ficaria e o segundo iria para o final da fila, se aceitasse, e o primeiro ficava ali para a próxima que vinha a saída. Então você não tinha uma escolha de obras, até porque você não sabia o programa que seria todo licitado, em que momento esse programa seria licitado. Na nossa vez, quando eu não me lembro efetivamente o número do meu número, mas eram umas obras que até no nosso caso, por uma questão de sorte, e foi até melhor, foi uma concorrência internacional. Porque nessa época tinha um convênio do governo do estado com o banco, com o BID, e essas obras internacionais ela tem 3 vantagens. Uma, porque o banco faz exigências maiores, então isso dificulta o acordo, né, a quantidade de gente a participar da licitação. O segundo, ele não limita o valor, é diferente um pouco da lei nacional, porque a lei brasileira, ela limita, a 866, ela limita o valor licitado, você não pode dar 1 centavo acima, e a licitação do banco não, você pode dar, um valor de referência. Pode ser acima do valor? Pode ser um pouco acima do valor, desde que tenha
uma certa comprovação, tanto que ele escreve claramente que é um valor de referência. E a terceira é que você tem certeza de recebimento, porque tem um financiamento internacional e esse financiamento pode ser 50-50, ele pode ser 70-30, nesse caso específico, com toda seriedade eu não me lembro quanto era a parte do Estado e quanto era a parte do governo. Deixa eu só voltar um pouco na reunião que o senhor falou, só para perguntar quem eram as empresas, o senhor disse que tinham diversas empresas que participavam dessa reunião, desse sorteio. O senhor se lembra de algumas delas? O senhor falou que aproximadamente 30 empresas, né? Eu lembro, assim, aproximadamente. Eu lembro, olha, Andrade Gutierrez, Camargo Correia, Queiroz Galvão, OAS, Nós, Serveng, SA Paulista, Carioca, Serra Almeida, Costubrase, EIT, Galvão Engenharia, Mendes Júnior, Ferreira Guedes, Setenco, Heleno Fonseca e Encalço. São as que eu consigo me lembrar. Certo. Essas reuniões, como que o senhor ficava sabendo que existiam essas reuniões? Elas são periódicas? Eram periódicas? Como existiam reuniões periódicas no sindicato, do próprio sindicato, né? Então, tinham reuniões oficiais do sindicato para discutir necessidades do mercado de ajuste de mão de obra, que é um trabalho feito pelo sindicato, né, a parte republicana, vamos dizer assim. Nós aproveitávamos nessas reuniões, que sempre tinha algum representante de empresas, e aí a gente combinava uma nova reunião lá, porque era um espaço mais, vamos dizer assim, né, um espaço mais seguro, e aí fazia essa reunião lá. Então, era pessoal. Era pessoal o convite? Era convite. E entre as pessoas... E aí você, uma pessoa que não tinha ido, mas você sabia do interesse que a empresa tem uma condição de ser testada, você falava, olha, vai ter uma reunião sobre esse novo programa que vai sair, era bom que você participasse. Entendi. E após o sorteio, existia alguém que fazia o acompanhamento da obra com a ordem sorteada? Porque era um número grande de empresas, né? Ou vocês mesmos se nós sabíamos mais ou menos, cada um tinha mais ou menos o seu número, né? Eu sabia que a minha obra seria, por exemplo, a número 6, eu ficava acompanhando aquilo ali pelo Diário Oficial, que a gente sempre faz esse acompanhamento. Para ver qual que... Certo. Então, voltando agora na obra, quando chegou, então o senhor falou que deu sorte até, que era uma obra... E aí a obra ela tinha um preço base na faixa de 30 e poucos milhões, de 36 ou 37 milhões. Era esse aviso aqui de estação pública internacional, senhor? CI, exatamente. Exatamente. É o anexo 2A, então. Era feito em 2 etapas. Essa licitação também tinha uma pré-qualificação depois de uma entrega de preço. E quando chegou a minha vez, a gente... Era uma obra de Araraquara, nós começamos a estudar a obra, uma obra de 36 ou 37 milhões, era apertada para a gente, né? Tanto que nós, na frente, subimos um pouco o valor. E aí eu procurei porque como é que funcionava? Você tinha que... Porque é um mercado nacional, né? São Paulo não deixa de ser um mercado nacional. Então, você podia ter surpresas na habilitação. Então, quando você tinha certeza que as empresas que foram pré-habilitadas, que é a primeira fase do processo licitatório, são aquelas que pertenciam àquele grupo de 25, das 30, de 20 a 30 empresas, você procurava essas empresas pessoalmente, né? Que era o meu caso. Eu procurei na época, se eu não estou enganado... Primeiro você tinha que ver as empresas que se pré-habilitaram, porque nem todas as empresas tinham interesses, por causa geograficamente, pela obra, ou porque não se habilitavam conforme tinha saído o documento. Mas a gente pedia para tentar ter esse controle ali. Se fosse aquelas empresas que participavam efetivamente do grupo das 25 ou 30, aí eu procurava pessoalmente essas empresas, eu procurava, né?
E aí a gente, no meu caso específico, se eu não estou enganado, eu procurei o Carlos Henrique, da OAS, e procurei o Raj ou o Tony Almeida da Camargo. Não sei se isso foi o Carlos Henrique, deixa eu dar uma olhada aqui. No meu Depois de ver as empresas que tinham se habilitado, Sim. o senhor foi procurar as pessoas. Não foi o Carlos Henrique, foi o Carlos Alberto da Queiroz Galvão, porque eu acho que a OAS não se habilitou nesse lote. Eu tinha aqui o documento apresentado. Eu não tinha certeza. Quais são as empresas habilitadas? Eu acho que no meu lote habilitou a Camargo. LC. LPI número 02. Esse aqui. Quais são as empresas habilitadas? Então, que se habilitaram, era um pacote de 4 ou 5 obras e se habilitaram 9 empresas aí. Mas no lote específico que coube a mim, que é o lote de Araraquara, que era 02, se habilitou a Camargo, a Queiroz Galvão, a Galvão e a Cervém. Eu conversei pessoalmente com o pessoal da Camargo, que era o Raj e o Antônio Almeida, e já Carlos Alberto da QG. Da Galvão e da Cerveng, eles mudam muito e eu não consigo me lembrar quem eram as pessoas efetivamente que trabalhavam nessas duas empresas, porque a hora eram pessoas que não tinham autonomia, a hora eram pessoas que tinham, mas eu sei que eu conversei com alguém lá, né? E aí, então, eu pedi a eles que, neste caso, diferente, como eu falei, eu dei um menor preço, mas o meu preço já era acima do preço de referência do órgão. Eu dei um preço de 41 milhões e qualquer coisa. 41 milhões e 400... O senhor foi conversar sobre esse aspecto aí? Sobre esse aspecto. Eu conversei. E apesar de ter vocês tinham combinado, então as empresas sabiam que elas iam oferecer uma proposta com valores essas superiores. Empresas, assim, da mesma maneira que eu pedi a essas empresas que me cobrissem, essas estavam habilitadas, elas me pediram também cobertura em outras que eu, por acaso, estava habilitado. Certo. Não, mas nesse caso específico, o senhor foi procurá-los porque elas tinham que cobrir acima do valor que era o valor de referência. Não, exatamente. O valor de referência era 36. Eu, quando estudei a obra, para poder ter um retorno e um resultado que atendesse, eu dei um preço acima, 41 milhões e qualquer coisa, né, dava uns 12% ou 15% acima, e essas empresas teriam que dar esse preço acima desse valor que eu pedi. Então, eu sempre falava para eles, deu preço acima de 41 milhões e 200, né? No caso, o meu preço foi, aqui no meu papel aqui, 41 milhões e 184, e eu pedi às outras que dessem preço acima de 41 milhões e 200, por exemplo. Cada empresa era responsável por fazer a sua própria proposta, né? Eu não fazia proposta de ninguém, era um processo de confiança, porque em seguida ele teria interesse numa obra e eu estaria ali para cobrir caso fosse necessário. O senhor se recorda, não houve nenhum questionamento das empresas de então cobrirem esse valor? Não. E o senhor foi pessoalmente em cada uma dessas empresas? Eram poucas, né? Se você olhar, foram poucas empresas habilitadas, foram 4 empresas, né? Então isso era mais fácil do que você falar por telefone. São todas em São Paulo. E aí vocês conseguiram, então... Aí teve sucesso nesse processo. No lote 3. E depois, então, lote 2. Depois da contratação, então, o que o senhor pode narrar sobre a assinatura do contrato? Algum servidor público procurou o senhor sobre recebimento de vantagem indevida? Sim, eu fui procurado em seguida pelo então superintendente Mário Rodrigues Júnior, que também era superintendente nessa época do DR. O senhor foi procurado em seguida aqui, a publicação da homologação. Né? Ele ligou para o senhor? Como foi esse contato? Eu já o conhecia, né? A gente já se conhecia, e aí eu me encontrei com ele, e ele falou, aqui tem uma previsão, você ganhou o preço acima, tem uma previsão aqui para as campanhas, a mesma conversa, das campanhas de 4%, né, para as campanhas eleitorais, nós estávamos no ano de 2005, né,
E como eu tinha ganho a obra já com preço, apesar de ser um valor relativamente pequeno para o tamanho da empresa, mas a gente já tinha ganho a obra acima do teto da referência, e eu conversei com ele com medo de, não com medo de represária, mas sim com medo de algum tipo de atraso ou de não liberação do contrato, alguma coisa nesse sentido. E aí nós concordamos em ter esse valor aí, que era 4%. Né? O Mário, deixa eu só voltar ele, quem que era esse Mário? Qual que era a Ele era o função? diretor, ele era o superintendente da autarquia. Da autarquia, da DERJ. Do DR. Do DR. DR. Okay. E na época, o senhor falou que tinha vários encontros. O senhor não se lembra esse encontro específico que ele falou sobre esse 4%? Foi lá no DR mesmo? E o senhor sabe se estava só o senhor na reunião? Só eu. Essa obra não tinha sociedade. E nesse dia, nessa reunião, só estava o senhor mesmo? Só estava eu, porque essas reuniões eram feitas, provavelmente ele fazia com as empresas que ganhavam, né? E eu, cada empresa de seu lote. E fora isso, também teve Ele falou que era 4% do valor total do contrato, ou era também de acordo com as medições? 4% de acordo com as medições. De acordo com as medições, certo. E as medições, ele combinou com o senhor algum prazo, alguma forma benéfica para a empresa? Não, o contrato tinha lá, o DR trabalha com planejamento, quando ele licita a obra, ele já licita a obra dizendo, vão ser 18 meses, ou vão ser 24 meses, e você passa para ele, depois que você ganha a obra, você passa o seu cronograma financeiro, e ele dá ok ou não nesse cronograma financeiro. Agora, esse cronograma financeiro ele tem que ser efetivamente realizado, né? Não adianta você dizer que não, eu vou faturar 3 milhões esse mês e você não ter execução ou não ter feito nada lá. É conforme a execução que é feita no local da obra, por exemplo. O DR aqui em São Paulo e essa obra em Araraquara. Né? E as fiscalizações para verificar o andamento da obra eram fiscalizações não somente do próprio DR, como também de empresas subcontratadas pelo próprio DR, não por mim, contratadas pelo DR. Para fazer essa medição. Supervisão isso. E esse pagamento de 4%, o senhor falou que ele disse que era para campanhas eleitorais. Ele especificou algum candidato ou partido político? Ele disse alguma coisa? O Mário nunca dizia muito sobre isso. E eu também não questionava. Apesar do senhor ter ouvido que era para campanhas eleitorais, o senhor não tem como atestar que realmente esse dinheiro foi gasto em campanha eleitoral, que foram apresentadas notas fiscais de gastos com material publicitário, alguma coisa assim. Não. Depois do início da obra, o senhor teve algum problema com a obra ou com o servidor público? Não, nesse mesmo período da obra aí, foi pedido também pelo diretor da DR lá de Araraquara, 1% sobre o valor do contrato para agilizações dos processos lá, tá certo? A agilização dos processos lá, né? E, de novo, como a gente tinha ganho a obra... Ele falava agilizações dos processos, o que seria? A agilização das medições, das apropriações, das interferências, que eram tudo por conta deles, sempre com aquele problema... Era regionalizado. Da regional lá e de Araraquara. Dos projetos. Você se lembra como ele chamava? Mário Bosqueiro. Bosqueiro, eu acho. Né? E então, aí tocamos essa obra, eu me ausentei desse contrato por um período de 1 ano. Essa reunião que ele pediu 1%... Foi lá em Araraquara. E era também com base nas medições ou no valor total do contrato? É a mesma coisa, né? Porque as medições são mensais que no final elas somam o valor total do contrato. Entendi, mas então os pagamentos também sempre eram conforme o recebimento. Conforme o recebimento. Isso. Então, no total, no custo da obra para a empresa tinha esse 5%, 5%. Que era 4% para o Mário. E 1% para o Mário Bosqueiro. Isso. Essa reunião que teve lá em Araraquara, foi o próprio Mário Bosqueiro que ligou para o senhor na Odebrecht aqui em São Paulo? Como foi esse contato?
Não, na realidade, quando... Porque o senhor falou que tinha relacionamento com com o Mário Rodrigues. superintendente, isso. Mas e com o Mário, o senhor também tinha esse Mário Não, Mosqueiro? eu não conhecia, até porque eu nunca tinha trabalhado na região de Araraquara. Como ele descobriu que era o senhor o contato? Como o senhor... É que nós nos mobilizamos, né? Uma obra dessa, ela era uma obra relativamente pequena, de 41 quilômetros, ou de 41 milhões, mas ela era uma obra de 30 quilômetros de extensão, ali na SP225, onde você tinha que alargar algumas pontes, fazer uma terceira faixa, asfaltar, e aí a gente mobilizou e fez o canteiro lá. Então, eu como superintendente, eu como diretor de contrato, eu tinha lá na obra um engenheiro de produção, um gerente de produção, um gerente comercial, um gerente administrativo financeiro, porque é uma obra que a gente chegou a ter 300 pessoas. Não era do porte do Rodanel, mas você chegou a ter 200, 300 pessoas, 20, 30, 40 equipamentos. Então eu costumava ir pouco, né? Mas eu ia lá. Mas na mobilização eu ia muito, inclusive me apresentar a ele, porque ele era o representante do DR, né? A partir daquele momento que você ganha o contrato, ele passa a ser a pessoa mais importante dentro do processo. Ele que vai... É com ele que você vai discutir os problemas e as soluções e novas... Se tiver que ele pedir novos serviços, isso tudo é por ele lá. É a necessidade dele lá, não é a necessidade aqui de São Paulo, no caso de que fica aqui a estrutura. Então, de alguma forma, o senhor, nesse contato inicial, ou por através dos funcionários, ele tinha o contato do senhor. Eu fui lá, me apresentei, depois de umas 2, 3 vezes lá, ele conversou comigo que precisava também. Foi esse encontro que ele pediu, foi lá mesmo na série também. Isso aí. O senhor se lembra quando foi lá, foi com o carro próprio, o carro da empresa, o senhor lembra? Olha, a gente até procurou eu acho que achei uma passagem de avião, porque de vez em quando eu ia até Ribeirão, Ribeirão Preto, né, que é a mais próxima da Araraquara, ou então eu ia com o carro, que é carro da empresa mesmo, né, que eu ia dirigindo, né, o carro da empresa. Certo. Mas era uma obra que, assim que eu disse, não era uma obra de grande responsabilidade, e as pessoas que estavam lá eram pessoas de experiência, que trabalhavam comigo lá. Então eu ia pouco. Eu ia, efetivamente, quando tinha algum problema, ou uma vez por mês. Não era uma obra, porque eu estava aqui... reunião que ele pediu 1%, só estava o senhor e só ele? Eu e ele. Não tinha mais ninguém. Foi anotar, era uma reunião oficial, que foi agendada? Toda vez que eu ia lá, eu fazia uma visita a ele, né, para dizer que eu estava lá. Até às vezes a gente almoçava. E o Mário Augusto, ele tinha conhecimento que o Mário Rodrigues também recebia? Acho que não, por mim não. E o contrário também? O contrário também é verdadeiro. O Mário Rodrigues não sabia que o Mário Augusto também recebia. Então era, pelo menos, da parte do senhor. Não por mim. O Mário Augusto chegou a dizer, a justificar... O senhor falou que era para que não tivesse interferência nas medições, ele deu as razões pelas quais tinha recebido. Ele falou para quem era esse valor? Era para ele mesmo? Era para partido político? Não mencionou. Falava que era para partido político, falava que era para ele ou para qualquer coisa ali, mas era para agilização. Para agilização da obra. Agilização da obra. Certo. Esses pagamentos daí de 1% e de 4%, o senhor se recorda como que eles eram realizados na prática? Da mesma maneira, era uma senha e era através do Caixa 2, né, em dinheiro. Mas o senhor pediu autorização para alguém? Sempre pediu autorização ao Benedito Júnior. O Benedito tinha conhecimento, então? Tinha conhecimento disso tudo. Desses 5%. E daí, a quem que o senhor se reportava? Eu sei que é repetitivo, mas como é outro termo, o senhor precisa falar de novo. A quem que o senhor se reportava? O senhor entrava em contato com quem dentro da empresa? O Biraci. Sempre o Biraci através do Caixa 2 da empresa. E o senhor reportava ele pessoalmente ou por e-mail? Pessoalmente. Todas essas obras E o senhor tinha uma relação, então, do valor da medição? Quem passava para o senhor esse valor? Foi repassado esse valor de medição, de acordo com a medição tal? Então, aí o senhor... Essa era uma das funções do diretor de contrato, acompanhar as medições, né, da obra, e aqui a gente estava acompanhando o cronograma. Então, eu sabia, todo final de mês,
quanto que nós tínhamos efetivamente medido. A partir dessa medição eu fazia essas contas, é muito simples fazer essa conta. Né? Certo. E aí o senhor ia, procurava o Biraci. Biraci mandava entregar com a senha e com... E os locais, quem que passava por Biraci é um dia sem entregue? Eu passava por Biraci, os locais onde ia ser entregue, dados por eles. Então, mensalmente o senhor conversava com eles sobre esses locais ou não tinha essa conversa? Então, normalmente, uma vez por mês eu conversava com eles. Aqui em São Paulo era mais fácil, né? Eu tava com o Mário Rodrigues. E em Araraquara, uma vez por mês eu ia à obra e eu... Perguntava ao local. E aí, após perguntar o local, o senhor voltava, falava pessoalmente com o Biraci sobre o local. E aí ele passava a senha e o senhor repassava para essas pessoas. Isso. Também tudo pessoalmente, sempre. Nunca foi por e-mail. Quer dizer, nunca, eu acho difícil, mas nós não achamos nada, eu não achei nada, eu não tenho esses e-mails, nós procuramos, mas eu acho que não tenho e-mail disso, não, sempre foi pessoalmente. Tem um documento do fluxo de caixa com alguns pagamentos relacionados à obra de Araraquara. Deixa eu enxergar. Pode virar, acho que na segunda. Aqui. SP-255. Isso já foi no final da obra, esse aqui já foi, acho que pelo... Esse aqui no período de... 2008, né? Janeiro a julho de 2008. Esse aqui eu acho que está me parecendo pelos valores, eu acho que foi um aditivo. Um aditivo. O senhor se lembra desse aditivo? Me lembro. Como que ele foi negociado? Não, na realidade é o seguinte, tiveram algumas, como sempre, essas obras, de novo, né, elas são licitadas através de projetos básicos e ao longo do contrato eles vão sendo feitos os projetos executivos e algumas melhorias e alguns aumento de escopo, alguma necessidade a mais que não tenha sido prevista na primeira parte do projeto. Mas era nesse primeiro projeto o senhor falou cerca de 30 quilômetros na SP-255. 30 quilômetros na SP-255, de repente eles esqueceram de prever no projeto uma rotatória, e aí você tinha que fazer essa rotatória, né, que é um desnível, um ponto de você fazer a volta, ou então previram um alargamento de pista em 10 quilômetros da rodovia, mas viram depois que o projeto era um projeto mais antigo, aí você precisa fazer mais 5 quilômetros. Então, isso tudo eram serviços executados, né? Uma melhoria na fundação, porque o projeto básico era um projeto mais antigo, e agora ali você estava passando mais carros, com maior quantidade de peso, então você tinha que melhorar a fundação. Então, isso tudo foi feito, e aí a gente chegou a um valor de aditivo, na época, então, de uns 24% nesse contrato, e aí... Não, 24% além dos 41, isso. Isso está, inclusive, colocado como dado aí, tem esse aditivo. O senhor pode... esse aditivo está colocado aqui, 2E. Inclusive todas as melhorias técnicas nele que foram feitas, né, assinadas pelas pessoas. E aí o fluxo de pagamentos também. E aí a gente, na época, teve uma solicitação, como eu tinha falado, eu fiquei ausente dessa obra em 2006 e 2007. Quando eu voltei, teve uma solicitação. Você voltou em 2007 mesmo ou em 2008? Eu voltei no final de meados de 2007. Eu fiquei um ano fora desse contrato. E quando o senhor Porque foi exatamente o período do Rodanel. E aí eu voltei só para terminar, que era basicamente o aditivo, a negociação desse aditivo. Nesse período, que quando o senhor ficou fora e voltou, ainda existiam esses pagamentos de 4% e 1%? Eu acredito que sim. Tinha mudado a pessoa, o Mário já tinha saído em 2006, tinha entrado uma outra pessoa, que é o Júlio. O senhor se lembra do nome dele? Júlio Astolfo. Júlio Astolfo. Né? E a gente continuava fazendo os pagamentos da mesma maneira que foi feito o pagamento ao Mário, né? Uma senha com as medições, eu acredito que tenha sido feito isso. Quando o Júlio entrou, ele já sabia que tinha esse pagamento? Eu estava fora em 2006, 2007, mas provavelmente sim. Quando o senhor voltou, então só continuou? Porque eu acho que quando eu voltei, aí eu acho que já teve quase o finalzinho do contrato e foi mais para a negociação do aditivo.
E na negociação do aditivo, que já era 2008 também, no ano eleitoral, né, nesse valor de 10 milhões, que era mais ou menos os 24% sobre 41, ele dá 9 milhões, qualquer coisa, né, acho que é próximo disso, foi me pedido pelo Júlio 600 mil reais para a campanha, aqui em São Paulo, e pelo Mário Mosqueiro, se eu não estou enganado, em torno de 300 mil reais. Daí, então não era porcentagem do não, aditivo, isso foi um valor. Mas era valor fechado. Foi um valor fechado. E isso foi... Então daria um total de 900 mil. 900 mil, que é mais ou menos aquele valor que nós estávamos olhando aqui nesse período. E isso eu levei ao Benedito Júnior, que era fundamental para a gente, né, para poder... Na época ainda era o Benedito Júnior? Não, desculpa. Essa época já era 2008, porque tem uma confusão. Essa época já era o Carlos Armando Pascoal. Que era o seu novo líder. Que era o novo líder, porque o Benedito tinha saído já em 2006 ou 2007. Quando o senhor entrou, já era o Carlos Armando, né? Quando o senhor voltou para essa obra, já era o Carlos Armando? Já era o Carlos Armando. E ele já tinha conhecimento desses pagamentos, de 1% e 4%? Provavelmente já tinha sido. Já tinha tido, porque eu saí em 2006... O senhor não pediu nova autorização, continuou... Não, eu continuei como já estava feito lá no início. Dentro das suas atribuições, então, de gestor de contrato, na verdade, tinha essa tarefa de providenciar esses pagamentos. Só eu, dentro de um contrato, poderia providenciar a solicitação. A aprovação nunca era minha, a aprovação sempre era de Carlos Armando ou do Benedito Júnior, que eram os diretores superintendentes. Mas a solicitação era sempre a partir de mim. E a parte efetiva, assim, prática, também cabia ao senhor. De pegar onde vai ser o endereço, falar com o Biraci, voltar, tudo isso era sempre o senhor, não era uma secretária, não era... Não. Isso é uma coisa que a gente ficava mais ou menos comigo, né? E quem falava com o Biraci era só eu. Entendi. Aí voltando, o senhor estava falando do aditivo e o senhor levou então para essa solicitação de 300 mil e 600 mil. Tudo foi autorizado. E nós fizemos quem que autorizou? O Carlos Armando. E qual que foi? Eles falaram que era para a campanha, mas o senhor concordou, os senhores concordaram como empresa. Por qual razão? O que temiam não ser aprovado o aditivo, não ser autorizado? Não só temer o aditivo, mas é que a gente já tinha feito o serviço e precisava receber também. E precisava sair o mais rápido possível do contrato. Então, o aditivo era de serviços que já tinham sido realizados? Parte dos serviços já tinham sido realizados, né? Porque foi o final do contrato de 2008. Porque eu precisava sair rápido desse contrato. Era um contrato pequeno, a gente precisava entregar, e entregamos e recebemos o que... Porque sabe que o processo dentro do órgão público é sempre muito moroso, né? Os aditivos, eles passam por uma série de... Então a gente precisava ser rápido Então havia um interesse também nesse pagamento de 600 mil, 300 mil para receber o aditivo, que seria uma recomposição do que vocês já tinham... Já tinham feito. Isso que está escrito no termo aditivo aí. No termo aditivo tem a descrição de tudo que foi feito de melhorias. Certo. E essa planilha, então, que eu mostrei para o senhor, esse valor... Esse valor aí eu tenho, pelo valor aí, 900 mil. 900 mil. Ele bate exatamente com o valor. Tem um outro período, eu vou mostrar para o senhor. Que devem ser os 4%, né? Aqui também é de um lado. Então, é em 2009 já. Araraquara? Certo? Sim, eu não o valor de 731 mil, o senhor se recorda? Esse valor... Porque está aqui, esse já está mais... Posso dar uma olhadinha aqui? Não, aí já são outras obras, né? Ali mesmo. Que o diferencial seria... DS Cap, tá vendo? 731... Eram parcelados aqui. Eu estou achando que isso é uma condensação aí que foi feita e eu realmente assim, não me lembro, mas com certeza fez parte dos 4%. Dos 4 mais 1%. Dos 4 mais 1. Certo. Então, o senhor
pelo que o senhor recorda, provavelmente essa no documento... Esse aqui bateu muito com... Esse seria o valor lá para a assinatura do termo aditivo, e esse seria, eu não sei conforme as medições, o conforme acordo anterior. Isso. Ainda então em 2009. Então foi em 2009 que terminou o contrato, né? Ou foi lançado em 2009. Eu não me lembro se no dado de população nós temos o termo de aceite da obra. Foi 2009, né? Então foi isso. Eu estou confundindo um pouco as datas. Né? Então, provavelmente, o senhor, então, além dos 4%, mais 1%, teria tido esse outro valor de 900 mil para a assinatura do... Não tem mais nenhuma pergunta? Sr. Roberto, você falou que nesse processo todo houve uma mudança de gestão em relação, inclusive, ao seu próprio superior, né? Deixou de ser o seu Benedito Júnior para ser o senhor Carlos Armando, correto? Armando. Quem é que informou o seu Carlos Armando acerca desse ajuste que havia sido feito com o DR? Eu informei o Carlos Armando. O senhor mesmo? Eu informei. O senhor disse... Porque foi eu que negociei no início, né? Ok. E aí ele consentiu que esses pagamentos continuassem sendo realizados? Isso. Consentiu. Uhum. Em relação a essa questão do aditivo, esse pedido de valor por parte do senhor Mário Bosqueiro e também por parte, né, do Júlio, ele surgiu somente após a celebração ou durante as tratativas para negociação do ativo já se sinalizou algo nesse sentido? Olha, quando nós estávamos preparando o aditivo, sempre se comentava isso. Eu falei, Júlio, ou o Mário, eu falei, olha, eu preciso ver efetivamente o meu custo, eu preciso saber efetivamente quanto me custou esse contrato para ver se cabe alguma coisa nisso daí, né? Então foi ao longo do processo, assim, mas não teve uma data específica, olha, eu vou te fazer isso se você fizer aquilo. Não é. Se você olhar bem, o aditivo, ele discrimina bem os serviços que foram realizados, né, com preço de planilha, inclusive. É como eu te dito, nós tínhamos a obra com um valor um pouco acima, né, de 12% a 15% acima, e aí você tinha alguns preços melhorados, então a gente tinha um pouco mais de rentabilidade, deu para poder atender esse segundo pedido também, alguns serviços foram executados. Mas por parte do Sr. Júlio Astolfi e do Sr. Mário Bosqueiro, já existia algum tipo de indicação no sentido de que para aprovação de aditivos seria necessário o pagamento de valores a eles? Não, isso depois do aditivo, das obras realizadas, do aditivo realizados, é que chegou-se esse valor de 24. É que o aditivo, só complementando, foi assinado na parte do... Está assinado em abril de 2008 e os pagamentos foram em maio de 2008. Eu estou um pouco de dúvida na planilha, né? Eu não sei como é que acompanharam. O senhor não sabe se o pagamento, o que o doutor Fausto está perguntando, foi antes ou depois da assinatura do termo aditivo? Com certeza depois que eu recebi os valores do aditivo. Porque eu não pagava na frente, né? A gente não pagava efetivamente para fazer o aditivo, não pagava-se após o aditivo executado e os serviços executados. O senhor tem mais algum esclarecimento, alguma consideração específica sobre esse termo? Não. Doutores, tem alguma pergunta? Só uma indagação, Roberto. Essa planilha com as programações dos pagamentos, você teve acesso a ela na época ou o seu conhecimento dessa planilha é recente? Esse conhecimento é recente. Recente quanto? Quanto recente? Quando começou esse processo, porque eu tenho algum problema temporal aí nessa planilha, eu acho que tem, mas é recente agora, porque eu não sabia que isso ficava numa planilha no sistema. Eu não tinha esse conhecimento, eu sabia que eu fazia a programação, eu pessoalmente levava o Biraci, agora que isso ficava detalhado no programa,
numa planilha, eu não tinha esse conhecimento. Não era... Mas eu sei que o senhor não tem aqui, mas o senhor tinha algum controle pessoal da obra, por exemplo, o contrato Araraquara e tinha lá esses valores? Ah, eu sabia que eu tinha esse valor, eu sabia que tinha 4%. Dentro do custo da... Não seria do custo da obra, eu sabia que o meu resultado final... Tinha que contar assim, com isso. Eu tinha que abater isso que tinha sido pago. Mas essa planilha específica que eu não tinha, o senhor tinha conhecimento que não era do seu setor. Não era do meu setor, eu não tinha conhecimento disso. Portanto, respondidas as questões formuladas e nada mais havendo a ser consignado, será agora encerrada a gravação audiovisual e em seguida lido e assinado o termo que também registra presente ato.